Então vamos falar. Então, entretanto, para aqueles que dispõem de um grau energético muito elevado, ativo constante, a realização de atividades intelectuais torna-se impossível. Nesse caso, o ideal é que essas pessoas estejam sempre em constantes movimentos para atividades para evitar estresse. E é aquilo que eu falei, nós temos dois tipos de estresse. Nós temos o estresse pela perda de energia e nós temos o estresse pelo excesso de energia. Então, o excesso de energia, a única forma é gastando esse excesso de energia. Então, quando é ativo constante, nós temos que ter um certo cuidado, porque tem a probabilidade de um órgão estar com excesso de energia. Esse órgão já vai ter problema, porque ele está com excesso de energia, vai estar drenando o órgão anterior, que faz parte do ciclo de geração, vai estar dando excesso de energia para o órgão seguinte e vai estar dominando o órgão dentro do ciclo destrutivo. Então vai gerar uma sequência de problemas. E aí você tem que drenar essa energia. Só existe uma forma: atividades físicas. Aí você gasta essa energia, você ameniza o estresse e aí você tem a capacidade intelectual. Aí você vai ser mais criativo e vai ter a capacidade de desenvolver alguma coisa dentro da intelectualidade. Senão não consegue. Ok. Quanto à categoria passivo, trabalho passivo, dela faz parte as pessoas que têm dificuldade em gerar movimento, cansam por pequenos esforços e, dependendo das circunstâncias universais de cada momento, seu movimento torna-se ainda mais difícil. Então, essas pessoas, para que ela possa ser produtiva no seu dia a dia, principalmente se você tem um funcionário que tem essa necessidade do trabalho intelectual e você bota ela para desenvolver um trabalho de ação, de movimento, ela vai diminuir a sua criatividade, ela vai diminuir a sua produtividade. E você no seu dia a dia também vai diminuir a sua capacidade. Então isso serve tanto para a área pessoal, para o seu dia a dia, como para a área profissional. Que aí você pode usar tanto para o gerente, para o dono da empresa, e também como cuidar do funcionário, para que o funcionário se torne mais produtivo. Então todo esse planejamento pessoal da prosperidade, ele está todo vinculado à parte pessoal, no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia, como as nossas atividades profissionais. Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de atividade. Ou seja, essa atividade esportiva, eu não tenho uma atividade de administração, de execução. Mas a minha atividade esportiva é a mesma coisa. Nós vamos falar de categoria de esporte. A necessidade de praticar o esporte, para que você possa ter movimento, para que você possa ter, não deixar a energia estagnar. E aí você então gera um melhor equilíbrio e você vai ter então um melhor bem-estar, melhor qualidade de vida. Então essas pessoas que se cansam com muita facilidade, não pode deixar ela desenvolver a atividade física. Ela vai ficar sujeita a acidentes, porque ela diminui o reflexo, ela diminui criatividade, ela diminui talento, automaticamente ela entra na área de risco dos acidentes. Então, dentro da categoria que nós utilizamos dentro do planejamento pessoal da prosperidade, nós temos que dar uma atenção especial para as crianças, porque as crianças é no momento do desenvolvimento de uma criança. Então, se você exige uma atividade por uma criança que não seria adequado, vai criar problemas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento físico, para a sua capacidade intelectual. Então, as crianças nós temos que dar uma atenção especial. É o caso de crianças cujos pais
impõe atividades que se demandam força física e que desconhece a classificação da atividade passiva do planejamento personal da prosperidade. A orientação seria atividades alternativas para gerar movimentos suaves. Então, dentro do planejamento personal da prosperidade, é muito importante o cuidado com as crianças. É o caso de crianças cujos pais impõem atividades que demandam força física e que desconhecem a classificação de poder intelectual através das atividades passivas e o poder de força física, que dentro do planejamento personal da prosperidade está muito bem definido, com uma classificação de 99,9%. Então, essa categoria de trabalhos ativos e passivos, nós temos uma precisão dentro do planejamento personal da prosperidade de em torno de 99,9%. A orientação seria buscar alternativas para gerar movimentos suaves para que a criança não fique sedentária. Então nós temos que identificar dentro do trabalho qual seria atividades ativa para aquelas crianças que são muito ativas, que estão sempre em movimentos, e aquelas crianças que são mais passivas, aquelas crianças que se cansam com muita facilidade. Então, qual seria a atividade mais adequada você impor para aquela criança? O esporte do dia representa a atividade esportiva favorável para o movimento definida pelas energias dos ciclos energéticos do universo. No planejamento personal da prosperidade, a atividade esportiva é definida em conformidade com as categorias que apontam o movimento mais adequado para que o esporte seja mais proveitoso. Então, eu tive o cuidado, dentro da minha pesquisa que eu fiz com as 800 clientes ao longo desse tempo, identificar essa necessidade do nosso dia a dia, através do esporte, para que você possa gerar movimento e gerar equilíbrio. E qual seria o esporte realmente adequado para as pessoas? Porque quando você não executa uma atividade esportiva ou uma atividade profissional que não seja adequada, você está diminuindo a sua longevidade, você está diminuindo a sua capacidade física, você está diminuindo a sua capacidade intelectual. Então há uma perda muito grande quando não se faz a atividade que é adequada. Porque sempre vai mexer com o emocional, vai mexer com o psíquico e vai interferir no conjunto como um todo da vida de uma pessoa. Então eu prestei muito atenção ao longo desses 10 anos de pesquisa com esse grupo de pessoas. Foi muito em cima do potencial dessa pessoa, se o potencial é intelectual ou potencial de força física. Então, o esporte ativo, qualquer tipo de esporte que necessita de esforço, que consuma o excesso de energia, tais como ginástica tradicional, natação, musculação e esportes radicais. Então, essa categoria é uma categoria importante para as pessoas que demandam força física. O seu poder é de força física. Tem que se desenvolver esse tipo de atividade, que aí realmente ele vai gastar o excesso de energia, vai entrar em equilíbrio, vai criar suavidade, vai estar mais receptivo, sereno, mais harmônico. O esporte passivo. Qual é a categoria de esportes passivos? É caminhada, é o yoga, é o tai chi, é o do yin, qigong, massagem orientais, exercícios respiratórios e meditação. Nada que consuma ou demanda esforço, pois o objetivo é captar energia, armazená-la, aumentando a concentração e a força interior. Como que nós vamos definir
qual seria a prática esportiva mais adequada por pessoa. Como é que nós definimos isso? Nós vamos pegar a energia da personalidade. Qual é a energia que demanda a personalidade daquela pessoa, para verificar se ela é mais ativa, mais passiva, que ela precisa de movimento ou que ela não pode gerar movimento. E aí nós podemos definir se é uma caminhada, se é um yoga, se é um qigong, se é um doin, se é uma massagem, se é um exercício respiratório. Então, dentro das categorias passivas, pela personalidade, os 4 caminhos da emoção, razão, material e psíquico, mais o balanço atômico e a necessidade de qual é a energia para buscar o equilíbrio, nós podemos definir então qual é a prática esportiva mais adequada para aquela pessoa. Então é um conjunto de informação que vai definir e que vai determinar por que de uma pessoa foi para yoga, por que o outro foi para o qigong, por que o outro foi para a área respiratória ou meditação. Então isso tudo é possível ser definido dentro desse planejamento personal da prosperidade. Porque ele já vai dizer o que seria mais adequado você fazer. Foi como eu falei lá no início do planejamento personal da prosperidade, essa é a nossa base da busca do equilíbrio entre nossa personalidade, capacidade de movimento e ação, da nossa emoção, da nossa razão, do nosso material, do nosso psíquico. Então, se uma área dessa não estiver funcionando bem, vai gerar problemas em determinadas áreas. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou com problema no relacionamento, eu quero trabalhar relacionamento. O outro quer trabalhar o dinheiro. Né? Eu acabei de falar com uma pessoa, ainda hoje, ela falou assim, eu quero ficar rica, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, mas ela está com um problema emocional muito grande. Então ela não vai ganhar dinheiro enquanto ela não resolver o problema emocional dela. Porque ela tem um excesso de energia que está gerando ela um grande movimento e gerando um desequilíbrio. E principalmente na área do dinheiro. E aí ela não vai atrair o dinheiro. Porque tudo é sincronia. O esporte de ativos e passivos. Combinação de exercícios passivos e ativos para atender às necessidades do organismo naquele momento, como forma de manter o equilíbrio. Como nós falamos lá na categoria de trabalho, o esporte também é a mesma coisa. É aquele dia em que você está entre o balanço energético que define atividades passivas e ativas, e um outro conjunto de energia do universo em que diz, olha, é importante que você faça 2 coisas hoje, faça movimento ou trabalho passivo. Por quê? Aí você vai manter um equilíbrio. Que se nesse dia, se você ficar muito parado, você vai armazenar muita energia, isso vai gerar desequilíbrio. E se você gerou muito movimento, você perdeu muita energia, então você tem que desenvolver um passivo para você recuperar a energia. É o entendimento do balanço energético entre a técnica do I Ching, a medicina tradicional chinesa, os 4 pilares para interpretação da personalidade e do balanço atômico. E aí que é a sua capacidade de movimento. Aí você vai desenvolver, você vai sentir prazer, você vai sair muito mais tranquilo de um esporte, de uma atividade, né? Às vezes tem gente que vai fazer